Senhores telespectadores, desculpem não tirar nem o sobretudo nem o cachecol, mas está realmente aqui um frio. Este frio é um frio doce e transparente, o frio de fevereiro. Bom, mas quando o senhor telespectador ouvir o programa, já vêm as brisas da primavera, está um março doirado e florido, e essa é a melhor altura para vir aqui a Aroca. Estou-lhes a falar junto da fonte que está no claustro de um grande mosteiro português, o Real Mosteiro da Rainha Dona Mafalda, na vila de Aroca. É dos monumentos mais importantes que há em Portugal. E, infelizmente, poucos portugueses cá vêm. Eu ontem perguntei aqui nos serviços, aqui por ano, quantas pessoas vêm aqui? Bom, por ano, para aí umas 15 mil. Eu devo dizer que as riquezas, as curiosidades monumentais que aqui se reúnem justificavam 15 mil visitas, não era por mês, era por dia. Bom, oxalá que isso nunca aconteça, porque essas multidões nos monumentos acabam por destruir tudo. Mas em todo caso, 15 mil não é nada. E eu impressiono. Olha, ainda ontem, eu estive num lugar com um amigo de quem gosto muito, e que é uma pessoa culta, viajada, enfim, e que me diz isto: sabe, doutor, que estive ontem num sítio, nunca lá tinha ido. Que interessante que é. Você é de lá ir. Estive em Sintra, lá em cima no Palácio da Pena. Imaginem um lisboeta que já foi à África e à América e a Paris e tem dado volta ao mundo. E já não é um rapazinho novo. E foi agora pela primeira vez ao Palácio da Pena. Das pessoas a quem estou a falar, a grande maioria nunca veio ao convento da Rainha Dona Mafalda, ou da Rainha Santa Mafalda. Pior, eles sabem lá quem foi a Rainha Santa Mafalda. A Rainha Santa Mafalda, lá está. As pessoas não sabem a história do país, não conhecem as belezas do país e andam por aí, vão lá para as Maldivas, vão lá para o Próximo Oriente, dão volta ao mundo e não conhecem a nossa própria terra. Eu acho que isto é lamentável, isto é um prejuízo para a economia portuguesa. Nós agora temos todos que dar um empurrão a favor de Portugal, e uma das maneiras de ajudar o país a sair deste encalhe em que está, claro, é viajarmos mais em Portugal, conhecermos os nossos monumentos. Aqui em Aroca não são só monumentos, são os petiscos. Olhem, é uma das coisas melhores que há em Portugal. A vitela da Aroca. Sabem o que é? À hora do jantar, e aquela vitela que se desfaz na boca da raça aroquesa. A raça aroquesa, uma raça especial, muito boa para o trabalho e com uma carne extraordinária. Bom, quantas pessoas já comeram verdadeira vitela da Aroca? Vale a pena vir à Aroca para a provar. Mas não foi por causa da vitela que eu vim à Aroca, foi por causa da rainha. Eu vou-lhes mostrar a rainha, a própria rainha. Isto é espantoso. A rainha do século XIII, e eu agora vou-lhes mostrar a rainha e vou-lhes dizer quem ela foi. Aqui neste altar estão a ver dois túmulos. O que está em baixo é um túmulo de granito. Foi ali que sepultaram a Rainha Mafalda quando ela morreu, no século XIII. E depois, numas obras que se fizeram aqui na igreja no século XVIII, tiraram o túmulo, abriram a tampa e viram que o corpo estava dentro do túmulo incorrupto. Quer dizer,
ao fim de tantos anos só devia haver cinzas. Mas não, estava realmente o corpo. Isso foi considerado um grande milagre e então mudaram o corpo para uma tumba de cristal e prata, é a que está em cima, e lá está o corpo da rainha. Bom, devo dizer que o rosto e as mãos foram compostas com cera, mas é verdade que a estrutura óssea, o corpo todo, é o da própria rainha que morreu no século XIII. Isto, aparecer um corpo assim incorrupto, isso pode ter razões naturais, pode muito bem acontecer, mas nessa altura julgava-se que era milagre, isso só acontecia aos santos. Isso é que explica que, quando o corpo apareceu, há um movimento de entusiasmo extraordinário, os povos vêm aqui e cada um rapa um bocadinho no sepulcro de granito, levavam para casa como se aquilo fosse um unguento milagroso, aquilo fazia todos os milagres, curava todas as mazelas, sarava as úlceras, levavam aquilo. E, entretanto, as autoridades puseram em Roma um processo para a beatificação da rainha Mafalda. Realmente o Papa, em 1793, portanto no fim do século XVIII, concedeu a beatificação da rainha Mafalda e permitiu o culto aqui em Aroca. Portanto, aqui, hoje, o povo fala na Rainha Santa. A Rainha Santa para eles não é a Rainha Santa Isabel, é esta Rainha Santa Mafalda. E afinal, quem era essa Rainha Mafalda? Bom, isto custa um bocadito a explicar, mas não é difícil. Esta rainha era filha do rei Dom Sancho I, que foi o segundo rei de Portugal. E o Dom Sancho era filho do Dom Afonso Henriques. Portanto, esta senhora que estão a ver além é neta do fundador de Portugal. É neta de Dom Afonso Henriques. O Dom Sancho teve muitos filhos, muitos. Eu já contei alguns 20. Uns filhos da mulher com quem era casado, outros filhos de uma Dona Maria de Fornelos, outros filhos da Ribeirinha, já lhes falei nisso. Ele tinha filhos que nunca mais acabava, mas dentro do casamento teve várias filhas, 3 delas até, já lhes falei nelas, foram beatificadas, a Dona Sancha, a Dona Teresa e a Dona Mafalda, tudo isso foi beatificado. E uma outra foi considerada demónio. Coitada, a Dona Berengária casou com o rei da Dinamarca, foi rainha da Dinamarca, mas acharam que ele era o demónio. Bom, isso também é dramático. O que avançou à pobre Berengária é que contraiu a lepra. E a lepra é uma coisa repulsiva, e como ela é estrangeira, os povos nunca gostam de estrangeiros, e disseram que a rainha era o demónio. Coitada da rainha. Portanto, eu até já fiz um programa sobre isso, um programa a que chamei 3 anjos e um demónio. É uma expressão dramática, porque elas, tanto anjos eram umas como as outras. A história é que faz assim. A história pega em nós e de alguns de nós faz anjos e de outros faz demónios. E da grande maioria não faz coisa nenhuma senão cinzas esquecidas. Oxalá que seja isso que nos aconteça. Esta era uma das filhas do Dom Sancho, e o Dom Sancho procurou casar as filhas todas bem, e casou-a com o rei de Leão, o rei Henrique I. Também em Portugal não se sabe nada de história de Espanha, o que é pena, porque a história de Portugal está constantemente entrelaçada à história de Espanha. É impossível uma pessoa fazer uma ideia clara dos acontecimentos políticos portugueses sem conhecer a história espanhola. E eu não sei, acho que não se aprende, é pena, tem que se saber isso. Ora, como é esta história da rainha casar com o rei de Leão? O rei de Leão, este rei Henrique I, era uma criança quando casou, tinha 10 aninhos, 10 anos. E, portanto, com 10 anos, ainda não podia reinar. E havia uma regente. Era uma irmã mais velha. Uma irmã que era a infanta Berengária.
e ela é que era regente. Bom, tanto a Berengária como ele, como o Henrique, eram filhos de um grande rei de Leão, o Afonso IX, e este Afonso IX teve várias filhas e casou-as todas muito bem. Afonso IX é pai da infanta Berengária, que foi regente de Espanha, deste Henrique I, que casou com a nossa rainha Mafalda, é da Dona Branca, que casou com o rei de França e que vem a ser mãe do rei São Luís, da Dona Urraca, que casou com o rei de Portugal, Afonso II, e portanto vem a ser mãe do nosso Afonso III. Isso é importante porque Afonso III e São Luís são primos direitos, e isso teve uma influência decisiva nos acontecimentos portugueses. E teve mais uma outra filha, Leonor, que casou com o rei da Inglaterra. Portanto, reparem, 4 filhas, 4 rainhas. Só que a infanta Berengária, regente, era solteira, era mulher, irmão, e apaixonou-se por um grande fidalgo, o Álvaro de Lara, e a certa altura entregou-lhe a regência. Disse: agora o regente és tu, enfim. Os povos de Leão não concordaram, isso originou grandes lutas. O próprio Álvaro de Lara veio a acusar depois a Berengária. Não, ela disse-me que ia envenenar o Henrique, o irmãozinho pequenino, que era rei. Não sei se era verdade, se era mentira. Sei que nessas confusões, nesses grandes tumultos, uma pedrada apanhou a cabeça do rei Henrique e matou-o. Há fontes históricas que dizem que foi no motim, numa sublevação popular. Há outras fontes que dizem que não, que foi um combate era a brincar, era a fingir, uma brincadeira de garotos. Seja como for, o rei Henrique, com quem a nossa princesa casou, morreu aos 13 anos. Ainda antes disso, o casamento tinha sido desfeito. Porquê? Bom, porque realmente a Berengária não lhe convinha nada ver o irmãozinho pequenino casado aqui com uma filha do rei de Portugal, que era vizinho e que, portanto, podia apoiá-lo e dar-lhe força, e, portanto, queixou-se ao Papa. A Berengária disse: eles casaram, mas não podiam casar, porque eles são primos. O que era verdade. Eles eram realmente primos. Bom, e o Papa encarregou uns bispos de verem se isso era verdade, e como eles não tinham pedido licença para casar e não tinham pedido a dispensa do parentesco, anulou o casamento. A nossa princesa volta para Portugal, mas sempre, até ao fim da vida, assinou Rainha Mafalda, a Rainha Mafalda. Não é verdade que venha logo para aqui, como se costuma dizer. Não, senhor. Vem para Portugal, tem um papel importante, porque ela era uma mulher realmente superior, uma grande organizadora, tinha um grande sentido de autoridade, e vive num reinado, é o reinado de Sancho II, é um reinado em que Portugal anda à deriva, não há rei nem roque. O Dom Sancho II, coitado, não mandava coisa nenhuma. Isto foi um inferno no tempo do Sancho II. E ela é nessa altura que vem para aqui, instala-se num mosteiro que aqui havia muito antigo, um mosteiro beneditino que vinha desde o século IX, imaginem, o século IX é ano 800. Portanto, quando ela veio para aqui, já o mosteiro tinha mais de 400 anos. Mas ela instala-se aqui, é ela quem reforma completamente o convento, é ela quem adota a ordem reformada de Cister, porque isso introduz uma grande disciplina nos mosteiros. Isto era um mosteiro de monjas e como calculam, as freiras vinham para os conventos, não era por vocação, era porque não arranjavam marido, era porque não havia herança, e portanto eram muitas mulheres aqui, como podem calcular, isto não era propriamente assim um local de santidade. Bom, mas a Mafalda introduz a regra de Cister, uma disciplina férrea, reconstrói o convento e isto fica o Real Mosteiro da Rainha
Mafalda da Ordem de Cister. De então para cá, do século XIII ao século XVIII, isto foi constantemente progredindo. E fez-se um dos mais notáveis mosteiros cistercienses de Portugal. Dos mosteiros femininos é o mais importante de todos. Isto é tão importante como Alcobaça. Tem uma diferença. É que aqui aconteceu um milagre, em Alcobaça não. O milagre é que aqui não houve saque nem ladroeira. E em Alcobaça levaram tudo quanto lá estava. Aqui aconteceu um milagre. Esse é o título do programa, O Milagre da Aroca. Eu gostava de falar do Milagre da Aroca. Como sabem, em 1834, depois da Guerra Civil, os governos liberais extinguiram as ordens religiosas. Tudo quanto era convento foi fechado, os frades tiveram que se ir embora, os conventos foram realmente saqueados e não ficou nada. Bom, mas quanto às freiras, o governo usou de uma certa comiseração. Havia milhares de senhoras fechadas em conventos e não tinham outra maneira de viver. Portanto, os legisladores liberais disseram isto: bom, quanto aos conventos de freiras, elas não entra mais freira nenhuma, mas as que lá estão podem ficar, e os conventos só fecham quando morrer a última monja. É claro, muitas monjas ainda eram raparigas novas, em 34, portanto, aguentaram muito tempo, os anos passaram, 34, 44, 54. Aqui, em Aroca, a última monja morre em 1886. Imaginem, portanto, 52 anos depois da extinção das ordens. Mas enquanto ela viveu, a última monja, isto foi religiosamente respeitado, porque era a lei. Enquanto houver monjas vivas, ninguém vai lá buscar nada. Quando a última monja morreu, por todo o país aconteceu isto. Morria a monja, caía lá tudo, roubavam altares, roubavam imagens, roubavam quadros, roubavam custódios, roubavam pratas, tudo. Aqui, quando a última monja morre, já se estava à espera disso, e aqui em Aroca, um conjunto de cidadãos de Aroca se intitulavam a si próprio os Homens Bons de Aroca, formaram a Real Irmandade da Rainha Santa Mafalda de Aroca. E a Real Irmandade imediatamente ocupou o convento e não deixou levar nada. Nessa altura reinava o rei Dom Luís, que fez um decreto dizendo que sim, reconhecia essa Real Irmandade e que constituía fiel depositária de todos os bens do convento. Assim foi que ninguém aqui veio roubar nada. É o único convento português que chegou até hoje com o seu recheio quase todo. E lá muita coisa. Depois, quando veio a República, houve outro assalto aos conventos e aí parece que há um segundo milagre. A freira tinha morrido, mas a criada da freira, que era a Rosa do Sacramento, vem aqui e consegue distribuir pela população as peças todas, e vocês guardem isto até passar agora esta onda. E depois, quando a Real Irmandade volta a entrar em funções, as pessoas iam à casa lá dos membros da Irmandade e restituíam as peças. E hoje está tudo aqui. O convento é riquíssimo. Bom, eu não posso mostrar tudo. Olhem, isto, por exemplo, reparem, é o São Pedro. E tem uma coisa muito curiosa. As chaves
esta é verdadeira, é da primitiva imagem. Bom, mas esta teve que ser agora feita porque alguém veio aqui e roubou a chave do céu. Alguém que tinha a alma carregadinha de pecados e que pensou que não podia entrar porque não tinha a chave. Levou a chave falsa para entrar no céu. Falo nisto porque há muita gente que continua a fabricar chaves falsas para entrar no paraíso. Nesta sala há uma coisa que considero importantíssima. Ela pode não ser assim muito bonita. São 8 quadros de madeira do século XV. Já lhes disse uma vez que no século XV praticamente não há pintura em Portugal. Bom, o que há é isto. Vejam, 8 quadros muito rudes, muito primários, muito provincianos. A pintura portuguesa no século XV não passou disto. Esta coleção é única no país, uma coleção de quadros do século XV. Logo na sala a seguir há um quadro muito curioso. É da Escola de Grão Vasco e tem muito de Grão Vasco. É uma cena, no primeiro plano vê-se Cristo a lavar os pés do mendigo, por detrás há uma alusão à última ceia, daquele outro lado não é a última ceia, visto que é uma refeição que mete mulheres, não sei o que significa, mas esta ideia de decompor o quadro em 3 cenas que formam um conjunto dramático, isto é realmente de Grão Vasco. Portanto, será um discípulo muito próximo, se é que não é do próprio Grão Vasco. Na mesma sala está outra coisa, para mim, isto é emocionante. Um tapete do século XVI, estilo oriental, mas tecido na Índia. Isto foi trazido por um navegador que veio da Índia e que, grato, resolveu oferecer isto ao convento de Aroca. É uma relíquia também única no nosso país, um tapete do tempo dos descobrimentos. Bom, mas há muito mais coisas. A secção de ouriçaria, por exemplo, tem peças extraordinárias. Olhem, este relicário, isto é de prata dourada e de pedras preciosas, é uma coisa do tempo dos descobrimentos. Em cada edícula tem um bocadinho de osso de um santo. Bom, até está ali um bocadinho de osso do rei David, imaginem. Bom, junto de mim é uma cruz, também do século XVI, com o santo lenho. O santo lenho dizia-se que era uma partícula da cruz onde foi crucificado Jesus Cristo. Na outra vitrine está um díptico do século XIII, precioso, que andou nas mãos da própria rainha Santa Mafalda. Isso não há dúvida nenhuma, porque ela fez um testamento e no testamento refere-se àquele díptico. Bom, são coisas extremamente preciosas. Bom, mas eu nestes poucos minutos não pude mostrar nem uma pequena parte deste tesouro extraordinário que é o Museu da Aroca. O seu telespectador, quando vier aqui, não deixe de ver a sala do capítulo, com aqueles azulejos extraordinariamente interessantes. A cozinha, uma grande lareira, o coro alto que está agora em obras, e é uma maravilha, é uma coisa do tempo de Dom João V, só o ouro do Brasil é que tornou possível aquilo. O órgão, um dos melhores órgãos que há em Portugal, e toca. E toda a igreja é um esplendor. Sobretudo, repito isto, eu bem sei que a estrada não é grande coisa, já tinha a obrigação de já ter feito uma estrada melhor, mas viver em Portugal e não vir a Aroca
é quase tão grave como ir a Roma e não ver o Papa.